Não vou ler todos. A partir do primeiro verso diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os mancebos? E disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, Senhor, nesse momento em que vamos usar a Tua palavra. Nesta primeira mensagem deste ano, Senhor, que sejamos de verdade desafiados a entender que o Senhor tem algo novo para nós neste ano que se inicia. Deus, que depende muito de nós, Senhor, mas a nossa dependência é de Ti. O que depende de nós, ó Deus, é nós darmos lugar, Senhor, a Teu Espírito, para que possa trabalhar em nossa vida. Mas nós queremos nesta noite profetizar para a Tua igreja, Senhor, que existe algo novo, Senhor, para ser dado à Tua igreja neste ano que se inicia. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Tome assento, igreja. Amados irmãos, nós conhecemos bem esse texto. É um texto muito explorado por nós, por pregadores, por quem gosta de ministrar a palavra de Deus. Eu considero um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. É este momento em que se inicia o reinado de Davi. O texto, ele começa falando algo interessante, que Deus chama a atenção de Samuel, porque ele sentia que Samuel estava com dó de Saul. E de verdade, Samuel estava com dó. Samuel amava Saul. Samuel amava Saul. Saul começou o seu reinado de forma muito interessante. Ele começou bem. Ele começou obedecendo aquilo que Deus havia pedido a ele. Ele começou fazendo a vontade de Deus. Mas lá no meio do caminho ele acaba saindo fora e desobedecendo a vontade de Deus. Quando o profeta Samuel diz para ele: você não sacrifica enquanto eu não chegar. Você espera, quando eu chegar nós vamos sacrificar. E Saul esperou, não teve paciência. E ele, sendo ousado de forma errada, ele vai e sacrifica. Ele não poderia jamais fazer isto. Esse papel era o papel do sacerdote, daquele que Deus tinha levantado. E ele então faz algo que nunca deveria ter feito, não é? Jamais. Num outro momento da vida de Saul, quando ele luta contra os filisteus, ou amalequitas, na realidade, e Deus diz para Samuel diz para Saul que este povo matou o meu povo, este povo não teve dó do meu povo, então quando vocês vencerem a guerra, vocês destruam tudo, inclusive o rei Agag. Inclusive o rei Agag. E quando Samuel chega no arraial, não é? Ele escuta boi, vaca, bezerro. Ele fala: Saul, o que é isto? O que é isso aí que está aí? Ele fala: isso aí, sabe o que é? O rei Agag, ele tinha, eu achei interessante a gente conservar, porque o rei Agag é gente boa. Pronto. Samuel ficou irado, mandou matar tudo, inclusive o rei Agag. Estes foram algumas áreas da vida de Saul, que Saul deixa de ouvir a voz de Deus e ele age de livre e espontânea vontade. Irmãos,
A igreja de Jesus Cristo, ela foi comprada com o sangue de Jesus. A igreja de Jesus Cristo, ela existe porque existe um plano de salvação para a igreja. Quando a igreja entende o plano da salvação, a igreja, ela obedece e ela de verdade segue aquilo que Jesus pede para ela fazer. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você agora está nas mãos do Senhor. Você não tem uma vontade própria. A sua vontade é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a sua vontade. E é assim que muitas vezes nós vamos conquistando e chegando em algum lugar. E esta palavra de hoje, ela é uma palavra profética. Ela é uma palavra que faz com que nós nos esqueçamos do que passou e olhemos para frente. Deus diz para Samuel: por que você está com dó dele, de Saul? Eu já o rejeitei, não o quero mais. Volte agora, você vai encher o chifre de azeite, e assim que eles faziam com os reis, não é? Eles enchiam um chifre de azeite e eles jogavam sobre a cabeça da pessoa que Deus havia escolhido, e a partir de então, aquela pessoa era o rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, você pega o chifre, enche de azeite e vá. E vá à casa de um homem chamado Jessé, lá em Belém. Enche o vaso de azeite e vem. Eu vou te levar até a casa de Jessé, o belemita. E lá eu escolherei um dos filhos de Jessé para ser rei. É interessante, irmãos, que Samuel teve medo. Muito medo. Ele sabia muito bem que Saul vivia aquele momento distante de Deus. Por conta disso, o que acontecia? Saul não tinha o Espírito de Deus nele, não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apartou dele. Então ele era um homem que ele agia de acordo com aquilo que ele achava. E o medo de Samuel era que Saul descobrisse que ele estava indo para, de repente, consagrar um outro rei e ser morto pelo próprio Saul. Saul já não tinha mais o Espírito de Deus sobre a vida dele. E Samuel falou: mas Senhor, olha aí, se esse homem descobre que eu vou fazer isto, ele pode me matar. Está no versículo 2. Deus falou: não, você vai lá, né? Você toma uma bezerra de vaca e vai sacrificar. Se alguém perguntar, você diz: estou indo sacrificar. E ele fez assim. E assim ele fez. Quando ele chega em Belém, Jessé o recebe com preocupação. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui nessa noite, e que você tenha entendimento para você compreender. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e usamos a palavra, é Deus que está falando. E nós precisamos ter temor e tremor. Não é medo, temor e tremor. Nós precisamos ficar preocupados com aquilo que Deus vai falar. Porque o Senhor corrige aquele que Ele ama. O Senhor nos exorta. O Senhor passa a mão na nossa cabeça. Mas é natural que um homem que é mulher de Deus, ao abrir a palavra de Deus, precisa entender que é Deus falando. E naquele dia o profeta chega em Belém. O homem de Deus chega em Belém, Samuel chega. E quando ele chega, Jessé ficou preocupado. Não, vim aqui adorar. E eu quero que vocês vão comigo sacrificar. E eles vão e sacrificam. E após os anciões, junto com Jessé, fazer o sacrifício, agora Samuel diz: olha, eu quero ir para sua casa. Mas antes, é uma coisa interessante. Quando Deus fala com Samuel sobre a questão de encher um chifre com óleo, Deus está querendo dizer alguma coisa para Samuel. E é isto que eu quero nessa noite transmitir a você. Nós estamos no segundo dia de 2022. Nós precisamos entender que, independente de que o dia após o outro, não muda absolutamente nada. Não muda nada, mas eu preciso ter uma postura diferente.
a minha postura precisa ser diferente. Normalmente, nos primeiros dias do ano que se inicia, a gente fala, vou fazer regime. Não é assim? Eu vou entrar na academia, eu vou andar, eu vou. É assim, isso é natural do ser humano. Agora aqui eu estou falando da sua vida espiritual. Eu e você precisamos tomar uma atitude em 2022. Por quê, pastor? Porque nós tivemos 2 anos de perdas, nós tivemos 2 anos difíceis, nós tivemos 2 anos em que muitos de nós ficamos com medo, preocupado, os anciões um pouco mais ainda, mas Deus nos deu livramento. Então, a partir de agora, vamos obedecer a palavra de Deus. O que é? Encha o chifre com óleo. O que significa isto? Isto significa de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É você dizer, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. E ter uma vida cheia do Espírito Santo, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? É você obedecer a palavra, é você entender que você é testemunha, é você entender que você precisa fazer discípulo, é você precisa entender que você precisa dar testemunho de vida. Isso tudo é uma vida cheia do Espírito Santo. Agora veja só. O que Samuel estava escutando de Deus? Samuel, eu vou começar um novo ciclo em Israel. Não tenha dó de Saul, esquece Saul. Eu já separei um novo rei para Israel. Um novo ciclo vai se iniciar. Ciclo tem início, ciclo tem um fim. Mas aqui, o fim deste ciclo só vai terminar voltando-se para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual só quando Jesus te chamar ou quando Ele voltar. Este ciclo do enchimento, ele não termina nunca. Por quê? Porque lá no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles estavam lá, porque o Senhor disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles obedecem à voz do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que naquele dia, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse ciclo só terminou quando os apóstolos partiram na vida deles, mas a igreja deu continuidade, a igreja não para, a igreja do Senhor Jesus, a igreja, ela só deixará de ser cheia quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, a ordem é, encha um chifre com óleo, ou seja, busque. É um novo ciclo, estamos iniciando um novo ano, vamos iniciar esse novo ciclo. Você é um vaso e precisa ser cheio da unção de Deus. Independente de quem você seja. Pastor, mas eu sou membro da igreja, eu não tenho cargo. Irmão, olha, diante de Deus não existe isto. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é que eu entenda que este novo ciclo se iniciou. Olha, 2021 acabou, se encerrou, iniciou-se um novo ano. Então, é tempo da gente parar e falar, puxa vida, eu vou tomar uma atitude na minha vida. Este ano, eu vou de verdade procurar os irmãos para entrar no ministério. Eu quero ser um voluntário no departamento infantil. Eu quero ser um voluntário junto com os jovens. Eu quero ser um voluntário no diaconato. Eu quero ser um voluntário aqui e ali. Deus, Ele quer atitude. O que Deus queria de Samuel é atitude. Ficou com medo? Ficou. Mas vá lá. Vá ungir quem eu estou mandando você ungir. Deus quer de mim e de você atitude. Deus quer dar a você o quê? O novo. Mas eu preciso desapegar do velho. Irmão, coloque no teu coração, faça os planos, mas não esqueça de incluir nos seus planos o próprio Deus.
Não esqueça disto. Faça os seus planos colocando o Senhor na sua frente. Faça os seus planos para 2022, mas não se esqueça, desapegue do que passou e se apegue ao novo. Existe um novo ciclo iniciando para nós, como homens e mulheres de Deus. Eu preciso ter fé e crer nisso no nome de Jesus. Quando Paulo, na sua prisão e nos seus últimos dias, Paulo já muito velho, Paulo com dificuldade de locomoção, Paulo com dificuldade até mesmo para falar, Paulo enxergava pela fé o novo ciclo de Deus. Paulo enxergava pela fé um novo ciclo de Deus. E quando você pega a carta dele para Timóteo, que são as suas últimas palavras, você vê uma palavra de esperança de Paulo para o seu filho Timóteo, filho na fé. E é interessante que as palavras de Paulo para Timóteo é de alguém que tem uma esperança, mas Paulo estava morrendo. Paulo estava já na fileira dos que seriam mortos. Paulo já estava ali, na fila para ser morto. E daí? Mas Paulo tinha um entendimento. E o entendimento de Paulo é: eu vou, mas o novo ciclo se inicia. E ele tinha convicção plena que o seu filho na fé daria sequência àquele novo ciclo. Irmão, irmã, moço, moça, obreiro do Senhor Jesus, entenda que 2022, um novo ciclo se inicia, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, como é que isso vai acontecer? Eu preciso ser obediente e fazer o que Deus manda fazer. Samuel, vá até Belém. Vá até Belém. É interessante que Samuel, como eu e você, deu desculpa. Deu desculpa. Ele tinha uma desculpa. E um dos maiores problemas hoje, nós falamos sobre isso há alguns dias atrás, sobre deixar para depois, deixar para amanhã, deixar para o ano que vem, deixar para a primavera, deixar para o verão. Não, eu vou deixar, não é? Samuel também tinha a sua desculpa. Mas sabe o que é, Deus? Como poderia Saul saberá disso e vai me matar? Olha só. Quando você pega no texto, você vai ver que Samuel, ele já tinha se desvinculado de Saul. E no versículo 15 e 34 do texto de 1 Samuel, ele volta para a sua terra em Ramá. Sabe qual que era o pensamento de Samuel? Samuel, ele tinha o propósito de fundar uma escola de profeta. Está lá em 19 e 20 do texto de 1 Samuel. Tá? E ele queria ficar lá e não queria mais se envolver com mais nada que fosse público. Presta atenção nisto. Isso é bíblico. Ele, de verdade, queria sair fora. Ele queria arredar. Eu não quero mais nada com a igreja, eu não quero mais nada com o ministério, eu vou para Ramá, minha terra natal, eu vou lá abrir uma escola de profeta e vou ficar de boa. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Samuel tinha as mesmas desculpas que eu e você tem. Olha, eu vou abrir uma escola, o homem pode me matar. Não. Se você quiser ver o novo de Deus na sua vida, primeira coisa, obediência. A obediência faz parte do plano dar certo. Só dá certo o plano se eu estiver em obediência. E eu preciso fazer exatamente aquilo que Deus manda eu fazer. Nessa noite, você está aqui. Talvez você veio e disse: olha, hoje o pessoal não vai na igreja, o pessoal está viajando, mas eu vou. Você veio porque Deus tinha uma palavra para o seu coração. Deus está dizendo para você: levante a sua cabeça, pegue
no chifre do boi, vamos derrubar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Deixa a desculpa para lá, esqueça as desculpas e vamos fazer a obra de Deus. Por quê? Porque foi para isto que você, nós fomos chamados. Não é uma opção, é um mandamento. Não existe opção. Efésios 5,18 é claro: enchei-vos do Espírito. Em outra versão diz: sempre estejam cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não cogita, você não fica cocheando em dois pensamentos, não, de jeito algum. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai porque você crê que quem está em você é maior do que aquele que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem medo. Você sabe em quem você tem crido. Então, qual é o segredo? Obediência. Fazer o que Deus manda. Não arrume desculpa. Nós estamos iniciando o ano. Vamos com tudo. Vamos abraçar a obra, vamos abraçar o nosso ministério, vamos abraçar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Irmão, eu tenho certeza absoluta que as bênçãos de Deus virá. Por que virá? Porque você está preocupado com a obra de Deus. Eu estava por esses dias conversando com um grande homem de Deus, um amigo de muito antigo, por telefone. E nós, presta atenção nisso que eu conversei com um grande amigo, com Eliel. Eliel era filho de um grande pastor nosso, já comentei sobre ele. E nós conversando, e nós começamos a lembrar dos nossos amigos que nós nos criamos junto na igreja. De A, de B, de C. E, em certo momento, o Eliel, ele é pastor também, ele falou: pastor Ismael, interessante, né? Todos aqueles que permaneceram firmes, fazendo a obra de Deus, o Senhor os abençoou em todas as áreas. Casamento, família, trabalho, interessante. E aqueles que não, hoje, divorciado, largaram a mulher largou ele, não conseguiram firmar emprego, estão correndo para cá, correndo para lá, outros moram de favor, outros vivem pedindo dinheiro para um, para outro. Eu não tinha pensado sobre isto. Eu falei: interessante isto. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Você fazer a obra de Deus e você obedecer à voz de Deus não te deixa rico. Não. A riqueza é um dom de Deus. Quando você trabalha, Deus prospera na tua vida. Mas tem uma coisa: a bênção de Deus está sobre aqueles que fazem a vontade do Senhor. A bênção de Deus, a bênção da saúde, a bênção da família, a bênção da prosperidade está sobre aqueles que o quê? Que fazem a vontade de Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido em 2022, é simples, faça a vontade de Deus. Obedeça à voz de Deus, deixa a coisa acontecer de forma natural e você vai ver que Deus vai te abençoar com toda sorte de bênção. Não é porque o pastor Ismael falou, é bíblico. Isto é bíblico. Você pega na palavra de Deus alguns homens que passaram dos momentos mais difíceis da sua vida. Você pega, por exemplo, José do Egito. Vendido como escravo, jogado numa cova, ele vai para o Egito e lá ele sofre perseguição de uma mulher, ele vai para uma cadeia e lá ele se sobressai. É interessante que tudo que José fazia, ele se sobressaía, mas por uma única razão, porque ele obedecia à voz de Deus. Só por isso. Por que ele sobressaiu lá na casa de Potifar? Porque ele obedecia à voz de Deus. Por que quando ele chega lá na prisão, ele fica como chefe dos presos? Porque ele obedecia. Então, qual é o segredo para você crescer e prosperar? Obedeça e faça aquilo que Deus está mandando você fazer.
É isto, é esta palavra profética que eu tenho para a tua vida. Esqueça o passado, esqueça os Saúls da vida. Olhe para frente, olha para frente. Olhando para frente nós vamos chegar a algum lugar. Olhando para frente, o Senhor vai nos dar vitória. Olhando para frente, nós vamos ver os nossos inimigos para trás. Por quê? Porque entramos com obediência. Olha só. Samuel, procure um homem chamado Jessé. Vai lá, na casa dele. Desses filhos de Jessé, eu vou escolher um para ser rei. E é interessante que no versículo 6 e 7, quando Samuel chega lá, a primeira coisa que ele vê é Eliabe. Eliabe era bonitão, alto, de boa aparência, né? Samuel olhou e falou, é esse cara, só pode ser ele. Puxa vida, por quê? Jessé, e era natural isto naquela época, o filho mais velho, ele sempre tinha algumas regalias a mais. E quando Samuel foi ser apresentado aos filhos de Jessé, o primeiro da fila era Eliabe, porque ele era o mais velho. E quando ele chega todo bonitão, com certeza colocou uma roupa diferenciada, porque receberam o grande Samuel em casa. E quando Samuel olhou para ele, falou, esse camarada é aquele mesmo. É esse mesmo. Olha o que diz o texto. Quando Samuel viu Eliabe, pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Na mesma hora o Senhor disse para ele, Samuel, não olhe para a aparência nem para a altura, pois isso aí eu já rejeitei, tá? O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha só. Samuel era homem de Deus, irmãos. Samuel é aquele mesmo que um dia estava dormindo e escutou ele ser chamado. E ele vai até Eli, que era o sacerdote, e fala, você me chamou? Não, não chamei não. Volta para a cama, rapaz. E voltou, escutou de novo, Samuel, Samuel. Voltou para Eli e falou, sacerdote, o senhor me chamou? Não chamei não, rapaz. O sacerdote já velho, ele acordou o sacerdote umas 2, 3 vezes. Na terceira, quarta vez, o sacerdote falou, espera um pouquinho. Quando você escutar de novo, você diz, fala que o teu servo ouve. Esse mesmo Samuel. E naquele dia o Senhor fala com Samuel, ainda um garoto. É este Samuel que olha para Eliabe e fala, é este, irmão, deixa eu dizer a você aqui nessa noite. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não está preocupado com o seu cargo. Deus não está preocupado com se você é filho de A, de B. Deus está preocupado que você tem um coração voltado para Ele. Só isto. Que o seu coração esteja voltado para Ele. E que você tenha o coração de Davi. Davi, quando você pega a vida de Davi, você fala assim, mas pastor, ele não é referência não. Mas ele tinha um coração diferenciado. O coração de Davi era um coração diferenciado. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Jessé leva 7 de seus filhos. E Samuel passa o olho em todos e Deus fala, não é nenhum destes. Tá? Então ele pergunta, estão todos aqui? Não, não tem um. Tem o caçula. Mas, olha só, mas ele está cuidando de ovelhas. Ou seja, não o trouxe porque ele está trabalhando. Tá? Então, é o mais novinho, é uma criança. Irmão, Deus faz uns negócios que a gente tem dificuldade de entender. E não é para entender, porque quando Deus faz, Ele faz e você não tem que perguntar nada. Deus não está preocupado se você tem dúvida ou não. Deus faz e acabou. Mas como? Quem era Davi? Ele era o caçula. Não era um homem formado ainda. Mas e daí? Pastor, eu o quê? O Senhor te chamou. O Senhor comprou você também com o sangue dele. Você é um escolhido do Senhor. Não fique se diminuindo, não. Diga que você é servo de Deus e acabou. Quem vai fazer a obra na tua vida é o Senhor. Irmãos, é uma palavra profética para 2022. Esqueça o velho, esqueça o que você não fez e comece a iniciar o ano fazendo, dizendo, Senhor, eu quero fazer como Samuel. Eis-me aqui, eis-me aqui.
Acabou. Quando você assim faz, pode ter certeza, o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. Ontem, nós passamos o dia em São Paulo, na casa de um sobrinho. Eu já comentei com vocês sobre os meus sobrinhos, que eu e a pastora cuidamos, 6 sobrinhos. E hoje, praticamente 5 estão firmes com Jesus. Somente este, que nós passamos na casa dele, não está firme com Jesus. E eu tive um momento com ele de aconselhamento e falando de Deus para ele. E menino que teve uma vida difícil demais, uma criação de mãe muito difícil, e um garoto que não se perdeu porque Deus tem negócio com ele. E quando eu conversava com ele, ele me faz uma pergunta assim: mas tio, será que Deus tem coisa comigo mesmo? Eu fui muito claro com ele. Ele era um menino que morava de favor. Era um menino que não tinha absolutamente nada. Hoje, ele mora no bairro do Morumbi, em São Paulo, num apartamento que vale hoje mais de R$1 milhão. Nós ficamos assim, boca aberta de ver onde o menino mora hoje, né? Ele tem de tudo e do melhor. Eu disse para ele: eu vou responder a sua pergunta só de você olhar aqui o que Deus te deu. Só isto. Você acha que Deus te deu tudo isso simplesmente para você curtir? Te deu uma esposa? Te deu um filho? Não. Deus tem coisa grande com você. Ele me prometeu, perto da casa dele tem uma grande igreja, que é uma referência do estado de São Paulo. Eu disse para ele: meu filho, olha, vá à igreja. Por quê? Nós temos dúvida. Nós temos dúvida. Então, nessa noite, em nome de Jesus, tire toda a dúvida do seu coração. Deus não quer te deixar enganado. Não tenha dúvida e não fique questionando, mas será nada. Se você está aqui, se você está vivo, creia que Deus quer te usar. Aonde? Isso é que Deus vai te mostrar. Se apresente e Deus vai te usar de forma gloriosa para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era uma criança. Deus não está nem um pouco preocupado. Deus está preocupado de ver um coração aberto para ele. Então veja só. Uma coisa eu sei, que ninguém passa desapercebido quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você não vai passar desapercebido. Não. Quando Samuel pergunta para Jessé, e Jessé fala: olha, tem mais um aí, mas ele está, traga-o aqui agora. E ninguém senta na mesa até que ele entre em casa. Irmão, você já viu um negócio desse? Não é assim que a gente faz com visita? Você prepara o almoço, você vai receber uma visita na sua casa. Você tem lá os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, e você diz: nós só vamos sentar à mesa quando a visita chegar. Não funciona assim? Não é assim que funciona? Você não come a visita que está comendo. Não, isso não existe. Você espera a visita. Quando a visita chega, você a recebe, aquela coisa toda, aí você vai para a mesa. E os lugares de destaque na mesa é sempre da visita, pelo menos assim que eu aprendi, e é assim que eu faço até hoje. Naquele dia Samuel disse para Jessé e seus filhos: ninguém sente à mesa até que este menino entre. Você tem uma grande importância para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor por isso. Você entende isto? Às vezes nós não entendemos. Então sabe o que você faz agora? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem importância para Deus. Diga isso para ele, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para alguém que está. Diga: você tem muita importância para o seu Deus. Aleluia! Que importância que era esta? A importância de, naquele exato momento,
ungir Davi como novo rei para se iniciar um novo ciclo em Israel. Hoje, o Senhor, Ele te dá uma ordem: seja cheio do Espírito Santo para nós iniciarmos um novo ciclo aqui na AD São Carlos, para a glória de Deus. Este ano, nós temos alguns planos interessantes. Este ano, nós vamos ter pequenos grupos. Este ano, nós vamos ter culto nos lares. Este ano, nós vamos nos preocupar em fazer discípulos. Este ano, nós estamos preocupados em seguir à risca o que Jesus mandou nós fazermos. E eu dizia numa reunião aqui, terça-feira passada, que nós hoje temos muita dificuldade de entender o novo de Deus para a nossa vida. A gente não dá lugar ao Senhor para que Ele possa permitir que o novo aconteça na nossa vida. Nós ficamos preocupados com o sofá da nossa casa. Nós ficamos preocupados com a pintura que está já vencida. Nós ficamos preocupados porque a nossa casa não é confortável. Como é que eu vou fazer um culto na minha casa? Como é que eu vou abrir a porta da minha casa se o sofá está rasgado? Ô irmão, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus espera que você abra a tua casa e diga: Senhor, a minha casa será a tua casa. Eu vou convidar o meu vizinho, eu vou convidar o meu parente, aquele meu parente que eu já convidei tantas vezes para ir à sua casa, ele não vai, mas eu sei que ele vai vir na minha casa. O novo de Deus, Ele quer iniciar em 2022 na sua vida. E o novo de Deus vai se iniciar quando você se abrir para o novo de Deus. Quando Davi entra, a Bíblia diz no versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e o unja. É esse. Não, Deus não ficou fazendo nhenhenhé, é esse aí, pode ungir porque é esse homem. Irmão, Deus te escolheu. Esqueça o resto. Deus te escolheu. Você precisa crer piamente nisto, que o Senhor te escolheu, que você foi escolhido por Ele. Então, o que eu preciso fazer? Nada mais me submeter. Nada mais do que me submeter. Desse pastor que eu falei há pouco, que eu conversava com o filho dele, ele era militar. Ele era militar na área do exército. E nós tínhamos muita dificuldade com ele, porque ele era extremamente rígido. E militar é normal. Porque existe lá, não é? A hierarquia. E os de baixo obedecem os que estão em cima, os de cima obedecem os que estão mais em cima, e é assim que funciona. Eu lembro que o pastor José Sebastião de Souza, ele era extremamente sério nessas questões. Que dificuldade. Eu lembro, acho que eu já contei aqui, ele mandou dirigir um culto. Eu estava iniciando, eu não era nem diácono, ele falou assim para mim: irmão Ismael, você quinta-feira vai dirigir o culto. E eu trabalhava, era mês de julho, eu não estava estudando. E ele sabia, ele mandou dirigir o culto. Eu nunca vou me esquecer, o culto começava de semana 7h30. Eu cheguei 7h35. Ele começou o culto. Aí eu fiquei assim, eu vou para o púlpito ou eu não vou para o púlpito? Aí eu fiquei naquele, ele falou: pode subir. E ele escreveu num papelzinho assim: ele obedece, mas chega atrasado. Ô irmão, aquilo quase que eu morro de raiva. Meu Deus do céu, né? Eu falei: mas eu estava trabalhando. Mas é assim mesmo. Militar é mais ou menos isso, você tem que seguir ali, ó. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça. Você quer chegar em algum lugar? Quero. Obedeça. Deus tem negócio com você, só isto. Se você entender que Deus tem negócio com você, então, pastor, mas sabe o que é? A pastora me deu isso para fazer, faça. Então, ó, o líder dos jovens me deu para fazer, faça. Então, pastor, a líder das irmãs aqui da sede me deu para fazer, faça. Olha, o obreiro do púlpito me deu, faça.
não questione, deixa Deus te usar. Deus vai te levantar. Você só precisa encher o chifre de azeite, que é do Espírito Santo, tomar posse e entender que o resto é com Deus. O resto é com Deus. E você vai ver o seu crescimento espiritual, material, matrimonial. Por quê? Porque você está obedecendo. Irmão, é tempo de nós deixar para trás o que passou e iniciar 2022 de forma diferenciada para a glória de Deus. Deixa eu fechar o raciocínio aqui nesta noite. Deus quer que você seja uma bênção. Só isto, nada mais do que isto. Para que você faça como Samuel e faça como Davi. Agora, olha só que coisa interessante. Samuel faz o que tinha que fazer e volta. Em momento algum a Bíblia diz que Davi colocou aquela camiseta que foi feita para ele. Agora eu sou o cara. Não. Meus irmãos, é bom vocês agora tomar cuidado, porque você não vê isso. Você vê um menino ousado. Você vê o menino com uma coragem diferenciada. Isso a gente vê. Porque a partir daquele momento, ele tinha o Espírito do Senhor. Mesmo quando ele não tinha ainda o Espírito do Senhor, da forma que ele recebeu após a unção, ele era um camarada corajoso. Tanto que ele fala para Saul, eu já matei um urso, já matei um leão. Que isso? Você fez. Então Davi, ele era ousado. Agora, a sua ousadia, ele não deixava transparecer de forma que as pessoas diziam, pô, esse cara está se aparecendo. Não. Ele deixava a coisa acontecer de forma natural. Tanto que quando ele vê o gigante afrontando o exército, ele fala, quem é esse incircunciso? Quem é esse cara? O que ele está pensando? Ele é o gigante, ele está desafiando aí, quem quer lutar com ele, eu vou. Naquele primeiro momento, tanto que o seu irmão o chama... Você é muito metido. Está pensando o quê? É bom você cuidar daquelas poucas ovelhas do seu pai lá, em vez de ficar se metendo aqui. Meu pai mandou vir trazer comida para vocês, e eu não estou gostando desse cara. Irmão, quando você tem a unção de Deus, você se torna ousado. Ousado no sentido espiritual. Ousado na coragem que você tem, de verdade, de dizer que este Jesus que você recebeu, Ele é poderoso para salvar a sua família, para salvar seu amigo, para mudar a vida de pessoas que estão se autodestruindo neste mundo de horror. E você precisa ter esta ousadia. É para isto que o Senhor te chamou, para você ter esta ousadia. Se você não tiver essa ousadia, você vai ser cobrado um dia. Fechando. Sabe por que Davi foi tão longe? Sabe por que Davi foi tão longe? Até hoje, Davi é considerado um dos reis mais importantes de Israel. Existe hoje um monumento a Davi lá em Israel, em Jerusalém. Existe hoje toda uma referência do nome dele, um respeito. Por quê? Só porque, além da unção de Deus que ele recebeu, ele também obedeceu. Aqui está o segredo. Unção e obediência. Esses dois quesitos fazem você ser diferente. Baixe a tua cabeça, eu quero orar com você. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu tenho falado a Tua palavra nesta noite, Senhor. E a Tua palavra, ela é escudo e broquel. E ela muda corações. Ela faz com que o ser humano entenda que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Pai amado, nessa noite, nós queremos obedecer. Nós terminamos 2021 bem. Nós queremos iniciar 2022 ainda melhor. Mas para isto, Senhor, nós queremos fazer como Samuel, obedecer. Nós queremos fazer como Davi, receber a unção e usar a unção. E obedecer a Deus
a tua chamada e aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que esta palavra profética, Senhor, possa fazer efeito na minha vida e na vida da tua igreja. Amém. Vamos de pé, igreja, no nome de Jesus.